Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todas e todas estejam bem. Meu nome é Carlos Eduardo Furlani, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, e estamos aqui diante da implicação do tratamento ao conteúdo trabalhado no presente curso da Teoria Geral dos Atos Notariais. Vamos atuar, a partir de agora, no módulo 2 da Teoria Geral dos Registros Públicos, unidade 2, responsabilidade dos tabeliães e registradores. Lembrando que já vimos a concepção dos conceitos e preceitos fundamentais dos atos notariais, vimos essencialmente as espécies desses atos notariais, vimos a importância, obrigações e deveres desses tabeliães e registradores, e agora implica diretamente nas suas responsabilidades. Dentre os presentes conhecimentos, vimos um pouquinho, relembramos as situações e a importância de cada uma dessas funções das quais são praticadas perante a prática real da função desses registradores e dos interesses das partes que ali se manifestam para a promoção do registro, seja ele na espécie de cartório da qual tenha como interesse, a regulamentação jurídica da qual irão transacionar. Tudo bem? Então, na aula de hoje, teremos a implicação quanto a essa responsabilidade desses registradores, começando por, assim dizer, a concepção da função e da matéria como um todo da Teoria Geral dos Registros Públicos, que vincula como principal objetivo estudar e regulamentar a forma como se efetuam esses registros de atos jurídicos no âmbito público, ou seja, diante de tudo aquilo que já observamos, aprendemos, discutimos, estamos aqui promovendo agora a importância da qual esses registradores vão atentar-se presente aos seus atos que vão praticar a regulamentação do registro do interesse e da manifestação da vontade das partes entre si, bem como a manifestação de vontade entre as partes presente ao Estado. Vamos lá? Partindo daí, temos a primeira concepção, a responsabilidade dos tabeliães e registradores, prepostos ou por esses autorizados, na qual vamos dar início uma série de responsabilidade, na qual aqui iniciamos a primeira, a responsabilidade conforme a lei, ou de acordo, pela conformidade legal, da qual é estabelecida como um todo, na qual implica a situação da qual todas essas funções emanadas, nas quais observaremos nas aulas mais para frente um pouquinho, da qual vamos trabalhar, as concepções legais que esses podem ou não praticar as suas condições diante dos ditames legais estabelecidos por lei na função do exercício da relação jurídica de tabeliães, registradores, de forma geral. Essas implicações, senhores, das quais toda conformidade legal estabelece, elas implicam resultar uma responsabilidade civil ou mesmo criminal, ou seja, em nenhum momento estes tabeliães, prepostos, substitutos ou aqueles autorizados, oficiais autorizados, que promoverão a prática dos atos registrais, podem promover qualquer relação jurídica, mesmo de interesse entre partes, que não esteja de acordo com a presente ordem legal. Por isso tem que estar a responsabilidade em conformidade legal, em conformidade à lei, sob a implicação peculiar em resultar uma responsabilidade presente esses indivíduos, sendo essas civil ou mesmo criminal. É tamanha a importância dessa implicação, da qual todo e qualquer ato relacionado ali, presente o interesse das partes, o interesse entre as partes e o próprio Estado, devem estar sempre respaldados por lei. Caso contrário, esta responsabilidade também já é estabelecida em lei. Ou seja, na omissão da qual ele venha praticar, da qual nós vamos referendar, ou mesmo no não cumprimento da relação jurídica mediante um erro, isto resultará, sem sombra de dúvida, toda e qualquer responsabilidade desses indivíduos que vão tecer as obrigações a serem regulamentadas. É de suma importância tal efeito. Dentre outras responsabilidades, além da legal, temos a responsabilidade pela relação da autenticação da documentação da qual é exigida, que implica o quê? Implica na caso ocorrido uma inadequada autenticação, levando-se
a erro ou mesmo a omissão do documento posto levar a uma fraude e a consequências legais também diante tratadas aqui da responsabilidade civil e penal. Isto é muito comum. Então, por isso, todo documento da qual nós verificamos para a possibilidade registral deve ser identificado, deve ser analisado, deve ser verificado a qualificação das partes, deve ser verificado os pontos e assuntos determinados ali que possam ser devidamente regulamentados, seja ele mediante uma procuração, seja ele mediante a escrituração pública de um imóvel, seja ele mediante a regulamentação de um testamento, seja ele mediante a transcrição de uma ata notarial, não importa. Aquele documento ali disposto, ele deve ser identificado. Um contrato, qualquer forma legal que seja transacionada contendo os objetos lícitos, isso é muito importante, tendo a concepção de um ato transacionado de forma lícita, deve ser autenticado como documento, onde não há problema. Entretanto, a inadequada relação dessa autenticação para favorecimento, não tendo imparcialidade, descumprindo os princípios dos quais também nós observamos, leva a uma concepção de fraude, que, consequentemente, rompe a transcrição legal, da qual nós já observamos pela responsabilidade legal, provocando as consequências como que uma responsabilidade civil e também criminal desses tabeliões, desses registradores, desses prepostos, desses oficiais autorizados perante a regulamentação do cartório registral. Isso é de fundamental importância para que possamos observar as responsabilidades que oferem diante dos prévios, né, atos registrais que venham a ser praticados por estes. Outra condição de responsabilidade muito importante é a preservação e a manutenção desses registros. Uma vez implicado ali a condição da documentação estar acostada ao devido cartório, seja ele um cartório de imóveis, seja ele um cartório de títulos, seja ele um cartório civil, seja ele um cartório marítimo, que seja, toda a relação dos atos registrais por estes cartórios que receberam a manifestação, o interesse da vontade das partes na regulamentação desses atos, tem que obrigatoriamente serem preservados, pois a perda ou dano aos registros diante desses cartórios vão afetar diretamente as partes interessadas em levar a responsabilidade do oficial, ou seja, do tabelião, dos registradores, do preposto, ou mesmo do oficial, que estiver, obviamente, indicado pela autoridade legal, para que possa cumprir esses presentes registros dos quais ocorreram no cartório anteriormente. Então, essa documentação, senhores, é de suma importância a sua manutenção, a sua ordem legal posta. Essas implicações são fundamentais. Então, verificamos aqui a responsabilidade perante a preservação e manutenção dos registros, nas quais a sua perda ou seu dano vão implicar diretamente toda e qualquer situação que venha a gerar a responsabilidade ao oficial. Ainda diante das responsabilidades, temos a responsabilidade pelo sigilo e privacidade. É um ponto fundamental. E algum de vocês poderia me perguntar, professor, mas todo ato ali registral não é público? Claro que é público. Por isso a condição de ter as informações dadas devidamente. Entretanto, algumas possuem a condição de sigilo e privacidade, como o próprio testamento, que só pode ser aberto após a morte do indivíduo. O que implica o quê? A inviolação, ou seja, uma vez violado o dever deste em resultar danos aos indivíduos envolvidos, no caso, os herdeiros, a herança, né, a destinação da cota para cada um diante do testamento, da possibilidade do quanto para cada, pode implicar devidamente responsabilidade civil, penal e outras ações legais, como a própria indenização, quanto ao feito ali descumprido. Então, a condição, embora todo e qualquer ato ali permanentes sejam públicos, há necessidade de manter-se o sigilo, a privacidade, quanto às relações jurídicas dispostas. Pô, professor, mas eu não posso ver, então, se o imóvel está alienado,
se esse imóvel está sob garantia de um determinado contrato? Não, não há problema algum. Existem, porém, alguns determinados atos dentro de registros que são de forma sigilosa e possuem uma privacidade incutidos pela própria lei. Então, estes atos em si, quando uma vez violados, vão implicar diretamente a condição do quê? A condição da violação e resultar no prejuízo ou dano aos indivíduos interessados e, essencialmente, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal e, posteriormente, inclusive, ações de reparação legal perante ao tabelião, ao preposto, ao oficial ou mesmo aquele substituto autorizados por lei que estejam sobre a regulamentação desses presentes cartórios registrais. De fundamental. Então, pessoal, condicionando aqui, além de outras responsabilidades, nós temos a responsabilidade ética profissional, aquela que implica diretamente as falhas, afetadas, obviamente, pela confiança, pela condição de levar as sanções também profissionais dos próprios tabeliães, registradores, oficiais, prepostos, daqueles que são autorizados para a promoção do registro. As responsabilidades, de forma geral, elas vinculam a toda e qualquer forma da qual o tabelião, o registrador, o preposto, o oficial, ou que ele é autorizado como substituto, venham a tecer sobre os seus atos, dos quais impliquem diretamente a concepção e acepção da realização junto aos seus cartórios registrais. A ética, essencialmente, é aquela da qual ele deve, de forma clara, lista, prestar todas as informações necessárias, todos os apontamentos os quais cabe ao registro como um todo. Uma vez a sua falha praticada, também implica não só em responsabilidade civil, como também penal, como também devidamente as ações, e inclusive as sanções de ordem profissional, com possibilidade da perda, inclusive do próprio cartório, caso essas concepções éticas se tornem corriqueiras. Então, ele é um servidor público, ele tem a equiparação como servidor público, e assim o deve fazer de forma clara, transparente, funcional, sempre, obviamente, de forma correta, pautados na lei, para o cumprimento dessas obrigações. Estão aí diretamente as responsabilidades, ou algumas das responsabilidades, nas quais também vamos apontar aqui uma outra responsabilidade, que é a condição da qual implica seu recebimento, a sua restituição, os seus valores devidos, que é a responsabilidade pela cobrança, pela taxa da qual oferida a cada um desses atos registrais que são praticados. Então, percebam que toda a transcrição, o interesse, a formalização de uma escritura, de uma procuração, de um testamento, de uma ata, né, da autenticação de documentos, seja ele via a semelhança, seja ele via autenticidade de forma real, independente, senhores, há ali o serviço prestado por aquele agente da qual tem a plena responsabilidade, seja ele tabelião, seja ele oficial, seja ele registrador de forma geral, preposto, que seja, vai implicar diretamente na possível cobrança, né, da condição do serviço prestado. Entretanto, essa cobrança ela vai acompanhar um rol de emolumentos, um rol dentro da ordem de cada estado estabelecida para cada exercício da função daquele ato. Então, se ele vai praticar um ato de um cartório de registro de imóveis, essa matrícula, ele vai ter um valor referente ao valor também do imóvel, e assim por diante. Se ele vai praticar um ato dentro da vida civil, um registro dentro civil de casamento, vai ter-se um ato para regulamentação, para proposição dos emolumentos, todos esses custos serão, obviamente, cobrados. O que não pode haver, de forma alguma, é a cobrança excessiva ou mesmo insuficiente para resultar penalidades, porque não pode haver uma desproporcionalidade nos atos dos quais são levados ao cumprimento das obrigações pelo próprio tabelião, pelos registradores de forma geral, para os seus clientes, pelas partes interessadas que estarão ali mediante a implicação dos atos a serem registrados. Isso é fático, ou seja, não há essa possibilidade, pois leva também à responsabilização do mesmo, com inclusive a responsabilização civil e penal
caso isso permaneça de forma constante. Ainda contemplando as concepções das responsabilidades, nós temos a responsabilidade pelo atendimento adequado ao público, que ela vem de atrelada à própria concepção da função profissional da qual exerce a concepção do tabelião. Implica na questão do adequado atendimento, levando as condições de informações, reciprocidade, cautela, aquilo que é legal, aquilo que não é legal, o que pode ou não ser registrado, independente da ordem ou da forma do cartório da qual ele venha promover os seus registros. Então, toda essa concepção, todas essas transações são devidamente adequadas e devem ter o devido, a devida adequação para atendimento ao público de forma geral. O não cumprimento desta condição de responsabilidade também leva às concepções de sanções, entre elas uma sanção profissional, uma sanção de responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal, devido aos fatos e feitos dos quais vão condicionar toda a relação jurídica transacionada no interesse das partes. Este atendimento, esta concepção ética, a forma da qual leva ao conhecimento, todos esses pontos devem estar devidamente acordados, devidamente pautados na ordem legal da prestação de serviço do qual venham a realizar. Ainda, já dando quase que uma conclusão para a concepção da responsabilidade dos tabeliões e registradores, depois adentrando nas concepções de deveres e obrigações e direitos também dos registradores, temos a responsabilidade pelos danos causados por erro ou por negligência. Ou seja, qualquer prática pelo tabelião que pode, é um indivíduo, embora na representação das suas funções de Estado ali prestadas, podem ocasionar uma situação de erro. Se esses erros forem condicionados, causados por negligência e não tiverem nenhuma forma de recomposição ou restituição desses erros, esses terão também suas sanções, tanto civis quanto penais, além de compensações de ações civis de danos. Ou seja, vamos supor que, hipoteticamente, que haja um equívoco, um erro grave dentro da pactuação de um pacto antinupcial de nubientes, ou seja, de pessoas que estão ali para promover o seu matrimônio. As pessoas ali se manifestam na vontade de um regime determinado de casamento, hipoteticamente podemos dar como exemplo aqui o regime universal, e o tabelião pega de forma de praxe normal e coloca um outro regime que não o de universal, um regime de separação total de bens. Este erro é um erro grave, é um erro irreparável, o que implica uma sanção civil, porque houve a manifestação de vontade das partes quanto a um determinado feito ali a ser registrado. Não ocorreu, esse erro é de difícil reparação, caso este que pode provocar uma compensação por danos civis, no caso material e tanto moral, em face ao tabelião, implicando também a concepção da sua responsabilidade civil e penal. Caso isso perdure, ou venha implicar outras circunstâncias que venham condicionadas pela própria ação de reparação das partes em função do feito negligente praticado pelo tabelião, registradores, oficiais, prepostos, substitutos, em si de formas gerais, que sejam responsáveis pelo determinado cartório. É muito importante esta correlação da negligência, do erro praticado, o que vem de encontro a todo também composição das responsabilidades como um todo. E a responsabilidade pela formação continuada, ou seja, aquela que implica a falta de conhecimento atualizado por levar erros na aplicação da lei. O tabelião, constantemente, como todos demais membros dentro da área jurídica como um todo, deve, de forma legal, atuar na circunstância da qual implique a condição de ter a formação continuada, ou seja, o conhecimento, o estudo adequado diante das perspectivas das quais vinculem a própria relação jurídica posta, ou seja,
toda a formação, toda a contemplação, toda a regulamentação que está sendo atualizada deve ser acompanhada pelo tabelião, pois, caso essa formação não ocorra, muito provavelmente levará o mesmo a erro, da qual provocará prejuízos exorbitantes, irreparáveis em muitos dos casos, àqueles que promoveram a prática dos atos registrais. Está aí uma das importâncias da continuação sempre dos nossos estudos, sempre dos nossos aprimoramentos. Esta é uma das concepções da responsabilidade continuada pela formação dos registradores. Ponto este fundamental e determinante, vinculando a situação efetiva da aplicação que tangenciam a responsabilidades dos registradores. Diante de toda essa concepção de responsabilidade, da qual vinculamos a situação dos tabeliões e registradores, temos a concepção da eficiência e agilidade. Se nós observarmos uma das condições diante da responsabilidade, nós observamos a condição da efetiva aplicação da informação do tempo, diante de todos os nossos estudos. Então, todo ato registral ali procedente, ele tem claramente o tempo a ser auferido. Para tanto, ele deve auferir a condição de como, o prazo, como deve ser feito, o que deve ser realizado, quais documentos necessários, ou seja, as informações prestadas por aqueles que são responsáveis por gerir esses registros devem ocorrer de forma plena. E essa eficiência e agilidade vinculam exatamente as presentes situações, onde processam os registros e autenticações de maneira eficiente dentro dos prazos razoáveis. Então, não posso deixar ali, preciso realizar uma procuração pública. Você vai lá, proveniente, o indivíduo, às vezes, que vai realizar determinada procuração pública, claro que leva-se um tempo, às vezes, de 1, 2, 3 dias para ser analisado, regulamentar a situação, mas ele não pode receber os dados informativos e realizar a procuração pública em 1 ano. Ou seja, é um prazo, um lapso temporal muito equidistante da necessidade, às vezes, do próprio autor em questão. Uma pessoa que esteja enferma, que quer realizar um casamento, e não possa estar ali presente ao cartório naquele determinado momento, e faz uma procuração para alguém, um outorgado seja representado esteja representando o mesmo diante da sua companheira ali no registro, no cartório em si, o que acontece? Há uma necessidade de urgência, então não há a condição de um lapso temporal excessivo para que seja cumprido. Então tem que ser um prazo razoável, adequado, diante dos procedimentos legais que possam dar a conclusão. Também, respeitando-se a própria questão do prazo, não podem ser um prazo exíguo, ou seja, preciso para ontem. Não, é necessária a adequação, a movimentação, a verificação de toda a estruturação do próprio cartório registral, seja qual ele for, imóvel, civil, títulos e protestos, marítimo, seja toda a regulamentação necessária. O que não pode haver é esse excesso, a ineficiência quanto à implicação dos prazos a serem estabelecidos. Isso é de fundamental importância. Assim, concluímos aí a concepção de todo o entendimento da responsabilidade de forma adequada, de forma substancial, na qual os tabeliães, os oficiais, os registradores, de forma geral, sendo eles prepostos, substitutos, entre outros, autorizados por lei, estejam, obviamente, vinculados diante do exercício de suas funções, além de suas responsabilidades, tendo esses também a plena convicção de que possuem não só deveres e obrigações para com seus indivíduos dos quais prestam serviços, mas também possuírem a condição e o direito de algumas condições das quais esses indivíduos têm para com os mesmos tabeliões, oficiais, prepostos, substitutos, que são autorizados mediante lei. Nessa concepção, faremos aqui meio que uma jogadinha entre direitos e deveres dentro da função dos tabeliões e registradores de forma geral. Para tanto, iniciaremos com a concepção do direito, o direito dos tabeliões. Então, os direitos das quais possuem direitos os oficiais de registro, têm o direito de exercer suas funções em um ambiente de trabalho adequado, respeitando as normas de segurança de saúde do trabalho, na qual observam toda uma condição para a sua prestação da função do exercício de forma geral, sem, obviamente, ter a condição
de estar ali perante um trabalho insalubre, horários adequados. Então, toda essa concepção, ela deve ser estabelecida. Respeito às normas da legislação trabalhista, respeito ao ambiente de trabalho, respeito às determinadas condições de EPIs, caso necessário, ou seja, toda e qualquer condição deve ser observada diante do exercício da função adequada dos tabeliões e oficiais de forma geral. Então, esse é um ponto fundamental, estratégico, do qual se estabelece toda a relação jurídica da qual vem a exercer a função dos tabeliões, dos oficiais, dos notários de forma geral, dos substitutos. É um ponto determinante, ok? Passando essa condição ainda, nós temos a questão não só do direito, como também a condição de terem protegidos as suas relações jurídicas mediante as suas associações profissionais e buscar recursos legais, caso, obviamente, essas condições associativas exigem-se na condição de desenvolvimento do seu trabalho, bem como em disputas em questões legais, para a proteção legal, essencialmente, da sua representatividade como tabeliães, como oficiais. Então, é muito importante esta condição, no direito ainda, que amplia a própria condição do exercício da função do trabalho, da sua atividade, quando da proteção também da relação da qual exercem diante de cada caso a serem estabelecidos. Vamos supor que ele tem ali diante de um caso incomum, da qual a prática, embora protegida em lei estabelecida, venha a contrariar alguns procedimentos dos quais ele não tem a segurança jurídica própria para promover o registro. Ele pode buscar, mediante as suas associações, as discussões, as questões legais, levar o caso à discussão, como proceder diante daquele caso, que é um caso recente, que é um caso novo, a prática em si. Então, toda essa condição, ele tem também que ser observada. Ela deve, obrigatoriamente, estabelecer critérios fundamentais, que são do direito não só do exercício do profissional como um todo, mas como da classe, né? Dos tabeliões, dos registradores de cartório de forma geral, independente do cartório do qual ele venha a proceder, seja ele civil, seja ele de títulos, seja ele de imóveis, seja ele marítimo, independente. É muito importante tecermos quanto a essas concepções. Além do direito, nós precisamos compreender também que esses tabeliões e oficiais possuem também deveres. E o dever do quê? De cooperar com as autoridades judiciais. Haja vista que todos os documentos ali emanados, registrados, possuem fé pública, ou seja, há a prévia condição da sua validade, da sua eficiência ser condicionada a um caso concreto. Então, uma eventual lide, disputa judicial, para ficar mais fácil a compreensão, de um determinado imóvel, toda a regulamentação ali registrada do imóvel está respaldada diante da segurança jurídica da qual o cartório prestará as informações. Então, eles têm um dever de cooperar com as autoridades judiciais e administrativas, fornecendo as informações e documentos, quando solicitados, dentro dos limites legais. Então, toda a relação, toda a seara administrativa, todos os parâmetros estabelecidos perante a ordem judicial ali proposta a ter as concepções do imóvel a ser informado, o título de exemplo nosso, devem conter-se diante dos requisitos estabelecidos e também, essencialmente, do que fora ali, esteja perante a matrícula escriturada. Esses procedimentos servem como ponto de partida para esta cooperação, que vai posicionar, obviamente, o próprio juízo com suas decisões diante do caso concreto pela própria boa-fé proferida por aquela matrícula ali existente. É de suma importância, é de total regulamentação vinculada à condição da qual se observa, a função em si também do tabelião, dos registradores de forma geral. Essa cooperação, ela está obrigatoriamente incutida no dever do exercício da função dos registradores, dos tabeliões, de forma geral. Além disso, voltando-se agora na jogadinha direitos e deveres,
temos o direito do quê? Da autenticidade da fé pública, ou seja, aquele documento ali, conforme já mencionamos, e aqui estamos retomando alguns aspectos obrigacionais de responsabilidade, deveres e obrigações. Os tabeliões registradores têm a fé pública, significa que todos os atos por eles emocionados ali diante da presunção dos cartórios registrais, têm a presunção de veracidade, ou seja, são verdadeiros. Não há que se discutir, não há que se referendar a presente condição informativa quanto à situação ali aplicada. Os pontos tratados diante da autenticidade da fé pública dão a total segurança jurídica e veracidade pelas presunções documentais ali registradas, independente do cartório da qual venha-se a proferir, seja ele o imóvel, seja o cartório civil, seja de títulos, marítimo, entre outros, das quais venham a promover essa relação. Por sua vez, tem-se o dever e a observância das normas e procedimentos legais, ou seja, a responsabilidade de informar as partes sobre todos os efeitos dos atos que estão sendo emocionados, ou seja, assegurando que estes indivíduos que ali possuem total garantia da regulamentação da qual os seus atos em si estão sendo registrados. Os envolvidos estejam cientes também das condições e as consequências para o descumprimento dos procedimentos legais, caso isto venha a ocorrer. Então, quando se tem, obviamente, a própria condição de um registro, há a condição dos cumprimentos estabelecidos, como a própria condição do cumprimento do registro de um contrato. O não cumprimento torna-se a veracidade do contrato como fundamental. As partes se comprometem aos meios, às formas de pagamento, as consequências, como ocorrerão a forma de pagamento, se há um contrato de alienação, o período do qual tem-se o prazo para o cumprimento dessa obrigação. Caso contrário, este imóvel entrará no processo de consolidação, e todos os parâmetros dos quais seguem uma ordem comum e legal para os devidos cumprimentos legais a serem estabelecidos quando dos efeitos e das consequências que eles venham a produzir. Então, essa responsabilidade do dever de informar, toda e qualquer circunstâncias, também vinculam-se às atividades obrigatoriamente auferidas pelos tabeliões representantes, substitutos ou oficiais ali autorizados por lei. Ponto este, do qual vincula-se ao mesmo ponto a independência econômica, como a gente viu a própria concepção da cobrança de taxa, da possível condição da ordem dos feitos ali relacionados para registros, esses possuem também autonomia na remuneração dos tabeliões registradores, que provém dos emolumentos cobrados. Por isso, uma tabela auferida com parâmetro comum. O que eu não posso promover é uma cobrança excessiva, uma cobrança oriunda, onerosa, aos interessados que venham a praticar os feitos ali elencados. É ponto fundamental, é um ponto determinante que esses possuam salários vinculativos também ao Estado, ou seja, uma remuneração que provém exatamente dos feitos ali realizados perante os registros e emolumentos. Então, pode verificar que todos os atos dos quais vocês praticam, nós temos ali o repasse para o Estado para o cumprimento dessas obrigações comum e geral, que definem, obviamente, a remuneração desses tabeliões, desses oficiais, desses substitutos, desses prepostos, os quais representam toda a vinculação dos atos registrais. E como dever, a responsabilidade da qual nós já vimos, tanto essa podendo ser uma responsabilidade civil como criminal, são aqueles quando cometem as omissões e os erros. Um dos primeiros pontos que nós condicionamos a vocês, quando da responsabilidade civil e penal ali é oferida. Esses têm o dever da responsabilidade civil e penal, porque sabem, possuem, têm todo o conhecimento da ordem jurídica da qual os atos, as transcrições, os registros, de forma legal, de forma de acordo com a lei, possuem. Sem sombra de dúvida, estes tendo esse pleno conhecimento, o seu descumprimento diante da responsabilidade legal gera de imediato as suas responsabilidades civis e criminais, o que ofere excessivamente a aplicação da sua forma e postura perante
a manifestação do interesse das partes, indivíduos de forma geral. Esses são os apontamentos dos quais trabalhamos e tomamos como base as presentes referências na aula de hoje. Assim, devemos aqui observar que no módulo 1 e no módulo 2 concluímos alguns prévios apontamentos fundamentais, os conceitos, ao conhecimento quanto às espécies dos atos, depois a descrição desses atos perante aos tabeliões e, por fim, estabelecemos os critérios das responsabilidades e também deveres e obrigações desses tabeliões perante aos atos praticados. Partiremos agora para uma etapa da qual estabeleceremos o cuidado com a lei, o que a lei fala para nós, de segurança jurídica diante dos atos praticados por estes. Tá bom? Ficamos então até a próxima aula, um grande abraço a todos e até breve.